Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 7. Um guia sobre complexidade emergente. Os dois capítulos anteriores podem ser basicamente resumidos da seguinte forma: a redução que divide algo em suas partes componentes não funciona para entender certos aspectos extremamente interessantes sobre nós. Em vez disso, nesses sistemas caóticos, diferenças minúsculas no estado inicial amplificam enormemente em suas consequências. Essa não linearidade gera uma imprevisibilidade fundamental, sugerindo para muitos que existe um essencialismo que desafia o determinismo redutivo. Isso significa que a postura de que não pode existir livre-arbítrio porque o mundo é determinista vai por água abaixo. Não. Imprevisível não é a mesma coisa que indeterminado. O determinismo redutivo não é o único tipo de determinismo. Sistemas caóticos são puramente deterministas, fechando esse ângulo específico de proclamar a existência do livre-arbítrio. Este capítulo se concentra em domínio relacionado de espantosa complexidade que parece desafiar o determinismo. Vamos começar com alguns tijolos. Concedendo a nós mesmos uma licença artística, eles podem rastejar com minúsculas pernas invisíveis. Coloque um tijolo em um campo, ele rasteja sem rumo. 2 tijolos, a mesma coisa. Vários, e alguns começam a colidir uns com os outros. Quando isso acontece, eles interagem de maneiras incrivelmente simples. Podem se acomodar lado a lado e permanecer assim. Ou, um pode subir em cima do outro. Só isso. Agora, espalhe 1 zilhão desses tijolos idênticos neste campo, e eles lentamente rastejam, zilhões se acomodando lado a lado, zilhões subindo uns sobre os outros, e eles lentamente constroem o Palácio de Versalhes. A parte espantosa não é que algo tão complicado quanto Versalhes possa ser construído com tijolos simples. É que, uma vez que você fez uma pilha grande o suficiente de tijolos, todos aqueles blocos de construção sem inteligência, operando com algumas regras simples, sem um humano à vista, se montaram sozinhos em Versalhes. Isto não é a dependência sensível das condições iniciais do caos, onde esses blocos de construção idênticos na verdade diferiam quando vistos com alta ampliação, e você então tinha um efeito borboleta, resultando em Versalhes. Em vez disso, junte enough dos mesmos elementos simples, e eles espontaneamente se automontam em algo espantosamente complexo, ornamentado, adaptativo, funcional e impressionante. Com quantidade suficiente, uma qualidade extraordinária simplesmente emerge, frequentemente de maneira até imprevisível. Como se vê, tal complexidade emergente ocorre em domínios muito pertinentes aos nossos interesses. A vasta diferença entre a pilha de blocos de construção idênticos e sem inteligência e o Versalhes, em que se transformaram, parece desafiar a causa e efeito convencionais. Nossos lados sensatos pensam, incorretamente, em palavras como o indeterminístico. Nossos lados menos racionais pensam em palavras como mágica. Em ambos os casos, a parte do alto em automontagem parece tão agencial, tão repleta de seja o palácio de tijolos que você deseja ser, que os sonhos de livre-arbítrio acenam. Uma ideia que este e o próximo capítulo tentarão dissipar. Porque não estamos falando sobre Michael Jackson dançando moonwalk. Vamos começar com o que não contaria como complexidade emergente. Coloque um homem forte, com um uniforme militar falso, carregando uma sousafone, no meio de um campo. Seu comportamento é simples. Ele pode andar para frente, para a esquerda ou para a direita, e faz isso aleatoriamente. Espalhe vários outros instrumentistas por lá, e a mesma coisa acontece, todos se movendo aleatoriamente, coletivamente sem fazer sentido algum. Mas jogue 300 deles no campo, e disso, emerge um Michael Jackson gigante dançando moonwalk, além da linha de 50 jardas durante o show do intervalo. Temos todos esses membros de banda marcial intercambiáveis, com o mesmo minúsculo repertório de movimentos. Por que isso não conta como emergência? Porque existe um plano mestre. Não dentro do sousafonista, mas na visão daquele que jejuou no deserto, alucinando colunas de sal fazendo moonwalk, e então retornou para a banda marcial com a boa nova. Isto não é emergência.
Eis a verdadeira complexidade emergente. Comece com uma formiga. Ela vagueia sem rumo no campo. O mesmo acontece com 10 delas. 100 interagem com vagas sugestões de padrões. Mas coloque milhares juntas, e elas formam uma sociedade com especialização de trabalho, constroem pontes ou jangadas com seus corpos que flutuam por semanas, constroem ninhos subterrâneos à prova de enchentes, com passagens pavimentadas com folhas, levando a câmaras especializadas com seus próprios microclimas, algumas adequadas para o cultivo de fungos e outras para uma sociedade que até altera suas funções em resposta a demandas ambientais em mudança. Sem planta baixa, sem criador da planta baixa. O que constitui a complexidade emergente? Existe um número enorme de elementos semelhantes a formigas, todos idênticos, ou vindo em apenas alguns tipos diferentes. A formiga tem um repertório muito pequeno de coisas que pode fazer. Existem algumas regras simples baseadas em interações casuais com os vizinhos imediatos. Por exemplo, ande com esta pedrinha em suas pequenas mandíbulas de formiga até esbarrar em outra formiga segurando uma pedrinha, caso em que você solta a sua. Nenhuma formiga sabe mais do que essas poucas regras, e cada uma age como um agente autônomo. Dos fenômenos extremamente complicados que isso pode produzir, emergem propriedades irredutíveis que existem apenas no nível coletivo. Por exemplo, uma única molécula de água não pode estar molhada. A propriedade de molhar emerge apenas da coletividade das moléculas de água, e estudar moléculas únicas de água não pode prever muita coisa sobre o molhar. E essas propriedades são autocontidas em seu nível de complexidade, ou seja, você pode fazer previsões precisas sobre o comportamento do nível coletivo, sem saber muito sobre as partes componentes. Como resumido pelo físico ganhador do Prêmio Nobel Philip Anderson, mas é diferente. Essas propriedades emergentes são robustas e resilientes. Uma cachoeira, por exemplo, mantém características emergentes consistentes ao longo do tempo, apesar do fato de que nenhuma molécula de água participa da propriedade de cachoeira mais de uma vez. Uma imagem detalhada do sistema emergentemente maduro pode ser, mas não é necessariamente, imprevisível, o que deve ter ecos dos 2 capítulos anteriores. Conhecer o estado inicial e as regras de reprodução, como nos autômatos celulares, dá a você os meios para desenvolver a complexidade, mas não os meios para descrevê-la. Ou, para usar uma palavra oferecida por um importante neurobiologista do desenvolvimento do século passado, Paul Weiss, o estado inicial nunca pode conter um itinerário. Parte dessa imprevisibilidade se deve ao fato de que, em sistemas emergentes, a estrada pela qual você está viajando está sendo construída ao mesmo tempo, e de fato, o fato de você estar nela está influenciando o processo de construção ao constituir um feedback no processo de construção da estrada. Além disso, o objetivo para o qual você está viajando pode nem existir ainda. Você está destinado a interagir com um ponto de destino que pode não existir ainda, mas que, com sorte, será construído a tempo. Ademais, ao contrário dos autômatos celulares do capítulo anterior, os sistemas emergentes também estão sujeitos à aleatoriedade, onde a sequência de eventos aleatórios faz diferença. Frequentemente, as propriedades emergentes podem ser espantosamente adaptativas, e apesar disso, não há planta baixa nem um criador da planta baixa. Aqui está uma versão simples da adaptabilidade. 2 abelhas saem de sua colmeia, cada uma voando aleatoriamente, até encontrar uma fonte de alimento. Ambas encontram, sendo uma fonte melhor que a outra. Cada uma retorna à colmeia, nenhuma abelha sabendo nada sobre ambas as fontes. No entanto, todas as abelhas voam direto para o local melhor. Eis um exemplo mais complexo. Uma formiga sai em busca de comida, verificando 8 locais diferentes. As pequenas pernas da formiga ficam cansadas e, idealmente, a formiga visita cada local apenas uma vez e pelo caminho mais curto possível entre as 5.040 rotas possíveis. Esta é uma versão do famoso problema do caixeiro viajante, que mantém matemáticos ocupados há séculos, em uma busca infrutífera por uma solução geral.
Uma estratégia para resolver o problema é a força bruta. Examinar todas as rotas possíveis, compará-las e escolher a melhor. Isso exige muito trabalho e poder computacional. Quando se chega a 10 locais para visitar, existem mais de 360 mil maneiras possíveis de fazê-lo, e mais de 80 bilhões com 15 locais. Impossível. Mas pegue as aproximadamente 10 mil formigas de uma colônia típica. Libere-as na versão com 8 locais de alimentação, e elas chegarão a algo próximo da solução ideal entre as 5.040 possibilidades em uma fração do tempo que levaria para resolver por força bruta, sem que nenhuma formiga saiba mais do que o caminho que percorreu e 2 regras. Isso funciona tão bem que cientistas da computação podem resolver problemas assim com formigas virtuais, utilizando o que agora é conhecido como inteligência de enxame. Existe a mesma adaptabilidade no sistema nervoso. Pegue um minúsculo verme que os neurobiologistas adoram. A fiação de seus neurônios mostra uma otimização próxima à do caixeiro viajante, em termos do custo de conectar todos eles. O mesmo acontece no sistema nervoso das moscas. E também nos cérebros de primatas. Examine o córtex de um primata. Identifique 11 regiões diferentes que se conectam entre si. E entre vários milhões de maneiras possíveis de fazer isso, o cérebro em desenvolvimento encontra a solução ideal. Como veremos, em todos esses casos, isso é realizado com regras conceitualmente semelhantes ao que as formigas caixeiras viajantes fazem. Outros tipos de adaptabilidade também abundam. Um neurônio deseja espalhar sua série de milhares de ramificações dendríticas da maneira mais eficiente possível para receber inputs de outros neurônios, competindo até com células vizinhas. Seu sistema circulatório deseja espalhar suas milhares de artérias ramificadas da maneira mais eficiente possível para entregar sangue a cada célula do corpo. Uma árvore deseja se ramificar em direção ao céu da forma mais eficiente para maximizar a luz solar, a qual suas folhas são expostas. E como veremos, todos os 3 resolvem o desafio com regras emergentes semelhantes. Como isso pode ser? É hora de examinar exemplos de como a emergência realmente emerge, usando regras simples que funcionam de maneiras semelhantes para resolver desafios de otimização para, entre outras coisas, formigas, moldes de limo, neurônios, humanos e sociedades. Este processo facilmente descartará a primeira tentação: decidir que a emergência demonstra indeterminação. A mesma resposta do último capítulo, imprevisível, não é o mesmo que indeterminado. Descartar a segunda tentação será mais desafiador. Batedores informativos seguidos por encontros aleatórios. Muitos exemplos de emergência envolvem um motivo que requer 2 fases simples. Na primeira, batedores em uma população exploram um ambiente. Quando encontram algum recurso, transmitem a notícia. A transmissão deve incluir informações sobre a qualidade do recurso, como recursos melhores produzindo sinais mais intensos ou mais longos. Na segunda fase, outros indivíduos vagueiam aleatoriamente em seu ambiente, com uma regra simples sobre sua resposta à transmissão. Voltemos às abelhas como exemplo. 2 abelhas batedoras verificam a vizinhança em busca de possíveis fontes de alimento. Cada uma encontra uma, volta à colmeia para reportar e transmite a notícia por meio da famosa dança do requebrado. As características da dança comunicam a direção e a distância do alimento. Crucialmente, quanto melhor a fonte de alimento que uma batedora encontrou, mais tempo ela executa uma parte da dança. É assim que a qualidade é transmitida. Como segunda fase, outras abelhas vagueiam aleatoriamente pela colmeia. Se esbarram em uma batedora dançando, elas voam para verificar a fonte de alimento sobre a qual a batedora está transmitindo e então retornam para dançar a notícia também. E porque um local potencial melhor significa uma dança mais longa, é mais provável que uma dessas abelhas aleatórias esbarre na abelha da ótima notícia do que na da boa notícia. O que aumenta as chances de que logo haverá 2 dançarinas de ótima notícia, depois 4, depois 8, até que toda a colônia converja para ir ao local ideal. E a batedora original da boa notícia terá parado de dançar há muito tempo, terá esbarrado em uma dançarina de ótima notícia, e terá sido recrutada para a solução ideal.
Note, não há uma abelha decisora que obtém informações sobre ambos os locais, compara as duas opções, escolhe a melhor e lidera todos até ela. Em vez disso, uma dança mais longa recruta abelhas que dançarão por mais tempo, e a comparação e a escolha ideal emergem implicitamente. Esta é a essência da inteligência de enxame. Da mesma forma, suponha que as duas abelhas batedoras descubram dois locais potenciais igualmente bons, mas um está a metade da distância da colmeia do que o outro. A abelha da notícia local levará metade do tempo para ir e voltar de sua fonte de alimento do que a abelha da notícia distante, significando que a duplicação de 2, 4, 8 abelhas começa mais cedo, superando exponencialmente o sinal da abelha da notícia distante. Todos logo se dirigem para a fonte mais próxima. As formigas encontram o local ideal para uma nova colônia dessa maneira. Batedoras saem, e cada uma encontra um local possível. Quanto melhor o local, mais tempo elas ficam lá. Então, as vagueadoras aleatórias se espalham com a regra de que, se você esbarrar em uma formiga parada em um local possível, talvez verifique o local. Mais uma vez, uma qualidade melhor se traduz em um sinal de recrutamento mais forte, que se torna autorreforçador. O trabalho de minha colega pioneira Deborah Gordon mostra uma camada adicional de adaptabilidade. Um sistema como esse tem vários parâmetros, como quão longe as formigas vagueiam, quanto tempo mais você fica em um bom local versus um medíocre, e assim por diante. Ela mostra que esses parâmetros variam em diferentes ecossistemas em função de quão abundantes as fontes de alimento são, quão irregularmente elas são distribuídas e quão custoso é forragear. Por exemplo, forragear é mais caro, em termos de perda de água, para formigas do deserto do que para formigas da floresta. Quanto melhor uma colônia evoluiu para acertar esses parâmetros para seu ambiente particular, mais provável é que sobreviva e deixe descendentes. As duas etapas de batedoras transmissoras seguidas pelo recrutamento de vagueadoras aleatórias explicam a otimização do caixeiro viajante com formigas virtuais. Coloque um grupo de formigas em cada um dos locais virtuais de forrageamento. Cada formiga então escolhe uma rota aleatória que envolve visitar cada site uma vez, e deixa um rastro de feromônio no processo. Como uma qualidade melhor se traduz em uma transmissão mais forte. Quanto mais curta a rota, mais espesso o rastro de feromônio deixado por uma batedora. Feromônios evaporam, e portanto, trilhas de feromônio mais curtas e espessas duram mais. Uma segunda geração de formigas aparece. Elas vagueiam aleatoriamente com a regra de que, se encontrarem uma trilha de feromônio, juntam-se a ela, adicionando seus próprios feromônios. Como resultado, quanto mais espessa e, portanto, mais duradoura a trilha, mais provável é que outra formiga se junte a ela e amplifique sua mensagem de recrutamento. E logo as rotas menos eficientes para conectar os locais evaporam, restando a solução otimizada. Não há necessidade de coletar dados sobre o comprimento de cada rota possível e ter uma autoridade centralizada a compará-las, e então direcionar todos para a melhor solução. Em vez disso, algo que se aproxima da solução ideal emerge por si só. Vale a pena apontar, como veremos, esses algoritmos de recrutamento do tipo os ricos ficam mais ricos explicam comportamentos otimizados em nós também, junto com outras espécies. Mas ideal não é usado no sentido carregado de valor de bom humor. Basta considerar cenários de os ricos ficam mais ricos, onde graças ao sinal de recrutamento da desigualdade econômica, são literalmente os ricos que ficam mais ricos. Em seguida, voltamos nossa atenção para como a emergência ajuda os moldes de limo a resolver problemas. Moldes de limo são esses protistas viscosos, mofados, fungoides, ameboides e unicelulares, cometendo vários erros taxonômicos aqui, que crescem e se espalham como um tapete sobre superfícies, procurando micro-organismos para comer. Num monge de limo, zilhões de amebas unicelulares se uniram fundindo-se em uma única célula gigante e cooperativa que se move lentamente sobre superfícies em busca de comida, aparentemente uma estratégia eficiente de caça por alimento. E como uma dica da emergência iminente,
Uma única célula independente de monge de limo não pode se mover lentamente, assim como uma molécula de água não pode estar molhada. O que costumavam ser as células individuais estão interconectadas por túbulos que podem se esticar ou contrair, dependendo da direção do movimento. Veja a figura na próxima página. Destas coletividades, emergem capacidades de resolução de problemas. Espirre uma porção de monge de limo em um pequeno poço de plástico que leva a 2 corredores, um com um floco de aveia no final, o outro com 2 flocos de aveia, amados pelos moldes de limo. Em vez de enviar batedores, todo o monge de limo se expande para preencher ambos os corredores, alcançando ambas as fontes de alimento. E dentro de algumas horas, o monge de limo se retira do corredor com um floco de aveia e se acumula ao redor dos 2 flocos. Tenha 2 caminhos de comprimentos diferentes, levando à mesma fonte de alimento. O monge de limo, inicialmente, preenche ambos os caminhos, mas eventualmente usa apenas a rota mais curta. O mesmo acontece com um labirinto com múltiplas rotas e becos sem saída. Inicialmente, o monge de limo preenche todos os caminhos. Ele então começa a se retirar dos caminhos supérfluos, até eventualmente alcançar a solução ideal. Como o tour de force da inteligência do monge de limo, Atsushi Teru, na Universidade de Hokkaido, colocou um monge de limo em uma área estranhamente moldada e delimitada por paredes, com flocos de aveia em locais muito específicos. Inicialmente, o monge se expandiu, formando túbulos conectando todas as fontes de alimento entre si de múltiplas maneiras. Eventualmente, a maioria dos túbulos se retraiu, restando algo próximo ao comprimento total mais curto de túbulos conectando as fontes de alimento. O caixeiro viajante de limo. Eis o que faz o público gritar por mais. O contorno da parede representava a costa ao redor de Tóquio. O monge foi colocado onde Tóquio estaria, e os flocos de aveia correspondiam às estações de trem suburbanas situadas ao redor de Tóquio. E do monge de limo, emergiu um padrão de ligações por túbulos, que era estatisticamente similar às reais linhas de trem, conectando aquelas estações. Um monge de limo sem um neurônio para chamar de seu, contra equipes de planejadores urbanos. Como os moldes de limo conseguem isso? Muito parecido com formigas e abelhas. Pegue os 2 corredores levando a 1 ou 2 flocos de aveia. O monge de limo inicialmente se move para ambos os corredores e, quando a comida é encontrada, os túbulos se contraem na direção da comida, puxando o resto do monge de limo para ela. Crucialmente, quanto melhor a fonte de alimento, maior a força contráctil gerada nos túbulos. Então, os túbulos um pouco mais distantes dissipam a força contraindo na mesma orientação, aumentando a força de contração, espalhando-se para fora até que todo o monge de limo tenha sido puxado para o caminho ideal. Nenhuma parte do monge de limo compara as 2 opções e toma uma decisão. Em vez disso, as extensões do monge de limo, nos 2 corredores, atuam como batedoras, com a rota melhor sendo transmitida, de uma forma que causa o recrutamento do tipo os ricos ficam mais ricos por meio de forças mecânicas. Agora consideremos um neurônio em crescimento. Ele estende uma projeção que se ramificou em 2 braços batedores, chamados cones de crescimento, indo em direção a 2 neurônios. Simplificando o desenvolvimento cerebral para um único mecanismo, cada neurônio-alvo está atraindo o cone de crescimento secretando um gradiente de moléculas atratoras. Um alvo é melhor, secretando assim mais do atrator, resultando em um cone de crescimento, alcançando o primeiro. O que causa um túbulo dentro da projeção desse neurônio em crescimento se curvar naquela direção, sendo atraído para ela. O que faz o túbulo paralelo adjacente ter maior probabilidade de fazer o mesmo. O que aumenta as forças mecânicas recrutando mais e mais desses túbulos. O outro braço batedor é retraído, e nosso neurônio em crescimento se conectou ao melhor alvo. Vejamos nosso motivo de formiga, abelha e monge de limo aplicado ao cérebro em desenvolvimento formando o córtex, a parte mais sofisticada e recentemente evoluída do cérebro. O córtex é um cobertor de 6 camadas sobre a superfície do cérebro. Em corte transversal, cada camada consiste em diferentes tipos de neurônios.
A arquitetura de múltiplas camadas tem muito a ver com a função cortical. Na imagem, pense naquela fatia de córtex como sendo dividida em 6 colunas verticais. Os neurônios dentro de qualquer uma dessas mini-colunas enviam muitas projeções verticais, ou axônios, uns aos outros, trabalhando coletivamente como uma unidade. Por exemplo, no córtex visual, uma mini-coluna pode decodificar o significado da luz incidindo em um ponto da retina, com a mini-coluna ao lado decodificando a luz em um ponto adjacente. São formigas novamente na construção de um córtex. O primeiro passo no desenvolvimento cortical é quando uma camada de células na parte inferior de cada seção transversal do córtex envia projeções longas e retas para a superfície, servindo como andaime vertical. Estas são nossas formigas batedoras, chamadas glia radial. Inicialmente há um excesso delas, e aquelas que trilharam os caminhos menos ideais e menos diretos são eliminadas através de um tipo controlado de morte celular. Assim, temos nossa primeira geração de exploradoras, com aquelas com a solução mais ideal para a construção do córtex, persistindo por mais tempo. Glia radial, irradiando para fora do centro de uma seção transversal. Você sabe o que vem a seguir. Neurônios recém-nascidos vagueiam aleatoriamente na base do córtex, até esbarrarem numa glia radial. Eles então migram para cima ao longo do trilho glial, deixando para trás sinais quimioatraentes que recrutam mais novatos para se juntarem à futura mini-coluna. Batedoras, transmissão dependente da qualidade e recrutamento do tipo os ricos ficam mais ricos de insetos e moldes de limo até o seu cérebro. Tudo sem um plano mestre, sem que as partes constituintes saibam de algo além de sua vizinhança imediata, ou sem que qualquer componente compare opções e escolha a melhor. Com notável presciência sobre essas ideias em 1874, o biólogo Thomas Huxley escreveu sobre a natureza mecanicista dos organismos, de modo que eles apenas simulam inteligência, assim como uma abelha simula um matemático. Ora de outro motivo em sistemas emergentes. Encaixando coisas infinitamente grandes em espaços infinitamente pequenos. Considere a figura abaixo. A linha superior consiste em uma única linha reta. Remova seu terço médio, produzindo as duas linhas que constituem a segunda linha. O comprimento dessas duas juntas é 2/3 do comprimento da linha original. Remova o terço médio de cada uma delas, produzindo 4 linhas, que coletivamente têm 4/9 do comprimento total da linha original. Faça isso para sempre, e você gerará algo que parece impossível. Um número infinitamente grande de partículas que tem um comprimento cumulativo infinitamente curto. Vamos fazer a mesma coisa em 2 dimensões. Pegue um triângulo equilátero. Gere outro triângulo equilátero em cada face, usando o terço médio como base para o novo triângulo, resultando em uma estrela de 6 pontas. Faça o mesmo em cada uma dessas pontas, produzindo uma estrela de 18 pontas, depois uma de 54 pontas, repetidamente. Faça isso para sempre, e você gerará uma versão bidimensional da mesma impossibilidade, ou seja, uma forma cujo aumento de área de uma iteração para a seguinte é infinitamente pequeno, enquanto seu perímetro é infinitamente longo. Agora, 3 dimensões. Pegue um cubo. Cada uma de suas faces pode ser pensada como uma grade 3x3 de 9 caixas. Retire a caixa do meio dessas 9, restando 8. Agora pense em cada uma dessas 8 restantes como uma grade 3x3 e retire a caixa do meio. Repita esse processo para sempre, em todas as 6 faces do cubo. E a impossibilidade alcançada quando você atinge o infinito é um cubo com volume infinitamente pequeno, mas com área de superfície infinitamente grande. Estes são, respectivamente, chamados de conjunto de Cantor, floco de neve de Koch e esponja de Menger. Esses são pilares da geometria fractal, onde você repete a mesma operação repetidamente, produzindo eventualmente algo impossível na geometria tradicional. O que ajuda a explicar algo sobre seu sistema circulatório. Cada célula em seu corpo está, no máximo, a apenas algumas células de distância de um capilar. E o sistema circulatório realiza isso, crescendo cerca de 77 mil quilômetros de capilares em um adulto. No entanto,
Esse número ridiculamente grande de quilômetros ocupa apenas cerca de 3% do volume do seu corpo. Da perspectiva de corpos reais no mundo real, isso começa a se aproximar do sistema circulatório estando em todo lugar, infinitamente presente, enquanto ocupa uma quantidade infinitamente pequena de espaço. Um neurônio tem um desafio similar, pois deseja enviar um emaranhado de ramificações dendríticas que podem acomodar inputs em 10 a 50 mil sinapses, tudo com a árvore dendrítica ocupando o mínimo de espaço possível e custando o mínimo possível para ser construída. E, claro, existem árvores, formando ramos reais para gerar a quantidade máxima de área superficial para a folhagem absorver a luz solar, minimizando os custos de crescimento. As semelhanças e os mecanismos subjacentes seriam óbvios para Cantor, Koch ou Menger, ou seja, bifurcação interativa. Algo cresce uma distância e se divide em dois. Esses dois ramos crescem uma distância, e cada um se divide em dois. Esses 4 ramos, e assim por diante, repetidamente, indo da aorta até 77 mil quilômetros de capilares, do primeiro ramo dendrítico em um neurônio até 200 mil espinhos dendríticos, de um tronco de árvore até algo como 50 mil pontas de galhos frondosos. Como estruturas bifurcadas como essas são geradas em sistemas biológicos, em escalas que variam de uma única célula a uma árvore massiva. Bem, vou lhe dizer uma maneira pela qual isso não acontece, que é ter instruções específicas para cada bifurcação. Para gerar uma árvore bifurcada com 16 pontas de galho, você precisa gerar 15 eventos de ramificação separados. Para 64 pontas, 63 ramificações. Para 10 mil espinhos dendríticos em um neurônio, 9.999 ramificações. Você não pode ter um gene dedicado a supervisionar cada um desses eventos de ramificação, porque você ficará sem genes. Temos apenas cerca de 20 mil. Além disso, como apontado por Heisinger, construir uma estrutura dessa maneira requer uma planta baixa tão complicada quanto a própria estrutura, levantando a questão da tartaruga, como a planta baixa é gerada, e como a planta baixa que gerou essa planta baixa é gerada. E são esses tipos de problemas em escala cada vez maior para o sistema circulatório e para árvores reais. Em vez disso, são necessárias instruções que funcionem da mesma forma em todas as escalas de ampliação. Instruções livres de escala como estas. Passo 1. Comece com um tubo de diâmetro Z. Um tubo, porque, geometricamente, um ramo de vaso sanguíneo, um ramo dendrítico e um galho de árvore podem ser pensados dessa maneira. Passo 2. Estenda esse tubo, até que ele esteja, para escolher um número aleatoriamente, 4 vezes mais longo que seu diâmetro, ou seja, 4. Passo 3. Nesse ponto, o tubo bifurca, divide-se em 2. Repita. Isso produz 2 tubos, cada um com um diâmetro de meio Z, e quando esses 2 tubos estiverem 4 vezes mais longos que esse diâmetro, ou seja, 2, eles se dividem em 2, produzindo 4 ramos, cada um com um quarto Z de diâmetro, que se dividirão em 2 quando cada um tiver um quarto Z. Embora uma árvore madura pareça imensamente complexa, a codificação idealizada para ela pode ser comprimida em 3 instruções, exigindo apenas um punhado de genes para realizar isso, em vez de metade do seu genoma. Você pode até ter os efeitos desses genes interagindo com o ambiente. Digamos que você seja um feto dentro de alguém vivendo em alta altitude, com baixos níveis de oxigênio no ar e, portanto, na sua circulação fetal. Isso desencadeia uma mudança epigenética, de volta ao capítulo 3, de modo que os tubos na sua circulação crescem apenas 3,9 vezes a largura, em vez de 4, antes de se dividir. Isso produzirá uma dispersão mais ramificada de capilares. Não tenho certeza se isso resolveria o problema da alta altitude. Estou inventando isso. Então você pode fazer isso com apenas um punhado de genes que podem até interagir com o ambiente. Mas vamos transformar isso na realidade de tubos biológicos reais, e no que os genes realmente fazem. Como seus genes podem codificar algo abstrato como cresça 4 vezes o diâmetro, e então se divida, independentemente da escala.
Vários modelos foram propostos. Aqui está um totalmente belon. Consideremos um neurônio fetal que está prestes a gerar uma árvore bifurcada de dendritos, embora isso possa ser qualquer um dos outros sistemas bifurcados que cobrimos. Começamos com um trecho da membrana superficial do neurônio que está destinado a ser onde a árvore começa a crescer. Note que nesta versão muito artificial, a membrana é feita de 2 camadas, e entre as camadas há algum material de crescimento, codificado por um gene. O material de crescimento desencadeia a área do neurônio logo abaixo, para começar a construir um tronco que se erguerá dali. Quanto material de crescimento havia no início? O equivalente a 4, o que fará o tronco crescer 4 de comprimento antes de parar. Por que ele para? Criticalmente, a camada interna da frente de crescimento do neurônio cresce um pouco mais rápido que a camada externa, de modo que por volta de um comprimento de 4, a camada interna toca a camada externa, dividindo o pool de material de crescimento pela metade ao de crescimento. Não há mais material de crescimento na ponta. As coisas param em 4. Mas, crucialmente, há agora o equivalente a 2 de material de crescimento acumulado em cada lado da ponta do tronco, o que desencadeia a área abaixo para começar a crescer. Como esses 2 ramos são mais estreitos, as camadas internas tocam as camadas externas, após um comprimento de apenas 2, o que divide o material de crescimento em 4 pools, cada um com o equivalente a 1 vezes. E assim por diante. A chave para este modelo de geometria baseada em difusão é a diferença de velocidade de crescimento das 2 camadas. Conceitualmente, a camada externa trata de crescer. A camada interna trata de parar de crescer. Numerosos outros modelos produzem bifurcações, de forma tão emergente, com temas similares. Maravilhosamente, 2 genes, codificando moléculas com propriedades de crescimento e de parada de crescimento, respectivamente, foram identificados como centrais para a bifurcação no pulmão em desenvolvimento. E a coisa intensamente legal é que esses sistemas fisiológicos muito diferentes, neurônios, vasos sanguíneos, o sistema pulmonar e nódulos linfáticos, usam alguns dos mesmos genes, codificando as mesmas proteínas no processo de construção. Um conjunto de proteínas como VEGF, efrinas, netrinas e semaforinas. Estes não são genes usados para, digamos, gerar o sistema circulatório. Estes são genes para gerar sistemas bifurcados, aplicáveis a um único neurônio e a sistemas vasculares e pulmonares, usando bilhões de células. Aficionados reconhecerão que esses sistemas bifurcados formam fractais, onde o grau relativo de complexidade é constante. Não importa em que escala de ampliação você esteja considerando o sistema. Com o reconhecimento de que, ao contrário dos fractais da matemática, os fractais no corpo não se bifurcam para sempre. A realidade física se impõe em algum momento. Estamos agora em um terreno muito estranho, tendo que considerar as moléculas do tipo mencionado no parágrafo anterior, sendo codificadas por genes fractais. O que significa que deve haver mutações fractais, perturbando a ramificação normal em tudo, desde neurônios individuais até sistemas de órgãos inteiros. Existem algumas pistas disso por aí. Estes princípios se aplicam à complexidade não biológica também. Por exemplo, por que os rios que desaguam no mar se bifurcam em deltas fluviais? E isso até se aplica a culturas. Consideremos uma última árvore bifurcada emergente, uma que mostra a ubiquidade profundamente abstrata do fenômeno, ou como estou levando uma metáfora longe demais. Olhe para o diagrama intensamente bifurcado abaixo. Não se preocupe com o que as pontas dos galhos são. Apenas note as ramificações por toda parte. O que é esta árvore? O perímetro representa o presente. Cada anel representa 100 anos no passado, chegando ao ano 0 no centro, com um tronco retrocedendo milênios a partir dali. E o padrão de ramificação? A história do surgimento das religiões da Terra. Uma massa de bifurcações, trifurcações, ramos laterais sem saída, e assim por diante, uma ampliação parcial. O que constitui o diâmetro de cada tubo nesta história emergente das religiões? Talvez medidas da intensidade da crença religiosa, o número de adeptos,
sua homogeneidade cultural, sua riqueza, ou poder coletivo. Quanto maior o diâmetro, mais tempo o tubo provavelmente persistirá antes de se desestabilizar, mas de uma forma livre de escalar. Isso seria adaptativo no mesmo sentido de analisar, digamos, vasos sanguíneos bifurcados? Acho que agora devo reconhecer que estou em um gelo especulativo fino e encerrar por aqui. O que esta sessão nos forneceu? Os mesmos temas da sessão anterior sobre formigas, moldes de limo e neurônios encontrando caminho ósseo. Regras simples sobre como os componentes de um sistema interagem localmente, repetidas um enorme número de vezes, com um enorme número desses componentes. E daí, emerge uma complexidade otimizada. Tudo sem autoridades centralizadas comparando as opções e tomando decisões livremente escolhidas. Let's design a town. Você está no conselho de planejamento de uma nova cidade e, após reuniões intermináveis, decidiram coletivamente onde ela será construída e seu tamanho. Você traçou um grid de ruas, decidiu os locais para escolas, hospitais e boliches. Agora, é hora de decidir onde as lojas ficarão. O comitê de lojas, primeiro, propõe que as lojas sejam espalhadas aleatoriamente pela cidade. Isso não é ideal. As pessoas querem lojas convenientemente agrupadas. Certo, diz o comitê, e então propõe que todas as lojas fiquem em um único aglomerado no centro da cidade. Também não está certo. Com esse único aglomerado, não haverá estacionamento conveniente, e as lojas no centro desse mega shopping serão tão inacessíveis que fecharão as portas. Elas morrerão por um equivalente comercial de oxigênio insuficiente. Próximo plano. Ter 6 shoppings do mesmo tamanho, colocados a distâncias iguais um do outro. Isso é bom, mas alguém percebe que todas as 12 cafeterias estão no mesmo shopping. Essas lojas vão levar umas às outras à falência, enquanto 5 shoppings não terão cafeteria. De volta ao planejamento, prestando atenção agora não apenas à qualidade de loja, mas ao tipo de loja. Em cada shopping, uma farmácia, um mercado, 2 cafeterias. Considere interações entre diferentes tipos de lojas. Separe a loja de doces e o dentista. O oftalmologista fica ao lado da livraria. Obtenha a proporção correta de lugares para pecar. Uma sorveteria, um bar, para aqueles para se arrepender, uma academia, uma igreja. E o que quer que faça, não coloque a loja que vende moletons com Deus, abençoe a América ao lado da loja que vende os com Deus menos América. Uma vez implementado, há um último passo, que é construir vias principais que conectam os shoppings entre si. Finalmente, os distritos comerciais da sua cidade estão planejados, depois de todas essas reuniões de planejamento urbano, cheias de indivíduos com diferentes especializações, carreirismo, agendas pessoais, cooperação prejudicada, porque uma pessoa ressente outra, por ter pegado o último donut. Pegue um becker cheio de neurônios. Eles são recém-nascidos, então, ainda não têm achônios ou dendritos. Apenas pequenas células arredondadas destinadas à glória. Derrame o conteúdo em uma placa de Petri cheia de uma sopa de nutrientes que mantém os neurônios felizes. As células agora estão espalhadas aleatoriamente por toda parte. Vá embora por alguns dias, volte, olhe para esses neurônios sob um microscópio, e isso é o que você vê. Um monte de neurônios em um shopping, quer dizer, agrupados. À direita, está o início de outro aglomerado de corpos celulares, com vias principais de projeções ligando os dois, bem como a aglomerados distantes fora da imagem. Nenhum comitê, nenhum planejamento, nenhum especialista, nenhuma escolha livremente tomada. Apenas o mesmo padrão da cidade planejada, emergindo de algumas regras simples. Cada neurônio que foi lançado aleatoriamente na sopa secreta, um sinal quimioatraente. Todos estão tentando fazer os outros migrarem para eles. 2 neurônios acontecem de estar mais próximos que a média por acaso, e acabam sendo o primeiro par a se agrupar em sua vizinhança. Isso dobra o poder do sinal atraente emanado dali, tornando mais provável que atraiam um terceiro neurônio, depois um quarto. Assim,
Através de um cenário de os ricos ficam mais ricos, forma-se um núcleo, o ponto de partida de um aglomerado local crescendo para fora. Agregados em crescimento como esses estão espalhados por toda a vizinhança. Cada aglomerado de neurônios atinge um certo tamanho, momento em que o quimioatraente para de funcionar. Como isso funcionaria? Eis um mecanismo. Conforme uma bola de neurônios em agrupamento fica maior, os do centro recebem menos oxigênio, desencadeando que comecem a secretar uma molécula que inativa as moléculas quimioatraentes. O tempo todo, os neurônios secretam um segundo tipo de sinal atraente em quantidades mínimas. É somente quando neurônios suficientes migraram para um aglomerado de tamanho ideal que há coletivamente quantidade suficiente do material para promptar os neurônios no aglomerado a começarem a formar dendritos, axônios e sinapses uns com os outros. Uma vez que esta rede local está conectada, detectável por, digamos, uma certa densidade de sinapses, um quimiorrepelente é secretado, o que agora faz com que os neurônios parem de fazer conexões com seus vizinhos e comecem a enviar projeções longas para outros aglomerados, seguindo um gradiente quimioatraente para chegar lá. Este é um motivo de como sistemas complexos e adaptativos, como shoppings neuronais, podem emergir graças ao controle sobre o espaço e o tempo de sinais atraentes e repelentes. Esta é a polaridade yin-yang fundamental da química e da biologia. Ímãs atraindo ou repelindo uns aos outros, íons carregados positivamente ou negativamente, aminoácidos atraídos ou repelidos pela água. Longas sequências de aminoácidos formam proteínas, cada uma com uma forma distinta, e, portanto, função, que representa a formação mais estável para equilibrar as várias forças de atração e repulsão. Como acabamos de ver, a construção de shoppings neuronais no cérebro, em desenvolvimento, envolveu dois tipos diferentes de sinais atraentes e um repelente. E as coisas ficam mais elaboradas. Tenha uma variedade de sinais atraentes e repelentes que funcionam individualmente ou em combinações. Tenha regras emergentes para qual parte de um neurônio em crescimento, forma uma conexão. Tenha cones de crescimento com receptores que respondem apenas a um subconjunto de sinais atraentes ou repelentes. Tenha um sinal atraente puxando um cone de crescimento em sua direção. No entanto, quando ele se aproxima, o atraente começa a funcionar como um repelente. Como resultado, o cone de crescimento passa voando. É assim que os neurônios fazem projeções de longa distância, passando por um marco após o outro. A maioria dos neurobiologistas passa seu tempo descobrindo minúcias como, digamos, a estrutura de um receptor particular para um sinal atraente específico. E então há aqueles que marcham superbamente ao som de sua própria batida, como Robin Heisinger, citado anteriormente, que estuda como cérebros se desenvolvem com regras informacionais simples e emergentes, como as que vimos. Iesinger, cujos artigos de revisão têm títulos de seção brincalhões como as regras simples que podem, mostrou coisas como as 3 regras simples necessárias para os neurônios no olho de uma mosca se conectarem corretamente. Regras simples sobre a dualidade da atração e repulsão, e sem plantas baixas. Ora agora, para um último estilo de padronagem emergente. Fale localmente, mas não se esqueça de falar globalmente de vez em quando. Suponha que você vive em uma comunidade completamente peculiar. Há um total de 101 pessoas nela, cada uma em sua própria casa. As casas estão dispostas em linha reta, digamos, ao longo de um rio. Você vive na primeira casa desta linha de 101 casas. Com que frequência você interage com cada um de seus 100 vizinhos? Existem várias maneiras potenciais. Talvez você converse apenas com seu vizinho da porta ao lado. Figura A, talvez, como um contrário, você interaja apenas com o vizinho mais distante de você. Figura B, talvez a mesma quantidade com cada pessoa. Figura C, talvez aleatoriamente. Figura D, talvez você interaja mais com seu vizinho imediato. X% menos com o vizinho seguinte. E X% disso, minuindo uma taxa. Depois, há uma distribuição particularmente interessante, onde cerca de 80% das suas interações ocorrem com os 20 vizinhos mais próximos,
e o restante se espalha por todos os outros, com interações um pouco menos prováveis a cada passo para fora, figura, F. Esta é a regra 80. Aproximadamente 80% das interações ocorrem entre aproximadamente 20% da população. No mundo comercial, é dito de forma sardônica que 80% das reclamações vem de 20% dos clientes. 80% do crime é causado por 20% dos criminosos. 80% do trabalho da empresa se deve aos esforços de 20% dos funcionários. Nos primeiros dias da pandemia, uma grande maioria das infecções por Covid-19 foi causada pelo pequeno subconjunto de superdisseminadores infectados. O descritor 80-20 captura o espírito do que é conhecido como distribuição de Pareto, de um tipo que os matemáticos chamam de lei de potência. Embora seja formalmente definida por características da curva, é mais fácil de entender em linguagem simples. Uma distribuição de lei de potência é quando a substancial maioria das interações é muito local, com uma queda acentuada depois disso. E conforme você vai mais longe, as interações se tornam mais raras. Várias coisas estranhas acabam tendo distribuições de lei de potência, como demonstrado pelo trabalho pioneiro do cientista de redes Albert Laszlo Barabasi, da Universidade Northeastern. Das 100 sobrenomes anglo-saxões mais comuns nos EUA, cerca de 80% das pessoas com esses nomes possuem os 20 mais comuns. 20% dos relacionamentos por mensagens de texto respondem por cerca de 80% das mensagens. 20% dos sites respondem por 80% das pesquisas. Cerca de 80% dos terremotos estão nos 20% mais baixos de magnitude. De 54 mil ataques violentos durante 8 guerras insurgentes diferentes, 80% das fatalidades surgiram de 20% dos ataques. Outro estudo analisou as vidas de 150 mil intelectuais, notáveis ao longo dos últimos 2 milênios, determinando a distância que cada indivíduo morreu de seu local de nascimento. 80% dos indivíduos estavam dentro de 20% da distância máxima. 20% das palavras em uma língua respondem por 80% do uso. 80% das crateras na Lua estão no menor 20º percentil de tamanho. Atores recebem um número Bacon, onde se você estivesse em um filme com o prolífico Kevin Bacon, seu número Bacon é 1. Se você estivesse em um filme com alguém que estava em um filme com ele, o seu é 2. Em um filme com alguém que estava em um filme com alguém que estava em um filme com Bacon, 3. O número Bacon mais comum, mantido por cerca de 350 mil atores, e assim por diante. E começando com esse número modal e aumentando o número Bacon a partir daí, há uma distribuição de lei de potência para o número cada vez menor de atores. Seria difícil para mim ver algo adaptativo sobre distribuições de lei de potência em números Bacon ou no tamanho de crateras lunares. No entanto, distribuições de lei de potência no mundo biológico podem ser altamente adaptativas. Por exemplo, quando há muita comida em um ecossistema, várias espécies forrageiam aleatoriamente, mas quando a comida é escassa, cerca de 80% das incursões de forrageamento, ou seja, mover-se em uma direção procurando por comida antes de tentar uma direção diferente, estão dentro de 20% da distância máxima já pesquisada. Isso acaba otimizando a energia gasta na busca relativa à probabilidade de encontrar comida. Células do sistema imunológico mostram o mesmo, ao procurar por um patógeno raro. Golfinhos mostram uma distribuição 80-20 de interações sociais dentro da família e entre famílias. A parte dos 80% significa que os grupos familiares permanecem estáveis mesmo após a morte de um indivíduo, enquanto a parte dos 20% permite o fluxo de informações de forrajamento entre famílias. A maioria das proteínas em nossos corpos são especialistas, interagindo com apenas um punhado de outros tipos de proteínas, formando pequenas unidades funcionais. Enquanto isso, uma pequena porcentagem são generalistas, interagindo com dezenas de outras proteínas. Generalistas são pontos de comutação entre redes de proteínas. Por exemplo, se uma fonte de energia é rara,
Uma proteína generalista muda para usar uma fonte de energia diferente. Depois, há relações de lei de potência adaptativas no cérebro, o que conta como adaptativo ou útil em como as redes neuronais são conectadas. Depende do tipo de cérebro que você quer. Talvez um onde cada neurônio faz sinapse com o número máximo possível de outros neurônios, minimizando os quilômetros de axônios necessários. Talvez um que otimiza a resolução de problemas familiares e fáceis rapidamente, ou ser criativo na resolução de problemas raros e difíceis. Ou talvez um que perca a quantidade mínima de função quando o cérebro é danificado. Você não pode otimizar mais de um desses atributos. Por exemplo, se seu cérebro se importa apenas em resolver problemas familiares rapidamente, graças aos neurônios estarem conectados em pequenos módulos altamente interconectados de neurônios similares, você está em apuros na primeira vez que algo imprevisível exigir alguma criatividade. Embora você não possa otimizar mais de um atributo, você pode otimizar como demandas diferentes são equilibradas, que compensações são feitas, para chegar à rede que é ideal para o equilíbrio entre previsibilidade e novidade, em um ambiente particular. E isso muitas vezes acaba tendo uma distribuição de lei de potência, onde, digamos, a vasta maioria dos neurônios em minicolunas corticais interage apenas com vizinhos imediatos, com um subconjunto cada vez mais raro, se aventurando a distâncias cada vez mais longas. Em grande escala, isso explica a cerebralidade, um lugar onde a vasta maioria dos neurônios forma uma rede local apertada, o cérebro, com uma pequena porcentagem projetando-se até lugares como os seus dedos do pé. Assim, em escalas variando de neurônios individuais a redes distantes, os cérebros evoluíram padrões que equilibram redes locais resolvendo problemas familiares, com redes distantes, sendo criativas, tudo enquanto mantém baixos os custos de construção e o espaço necessário. E, como de costume, sem um comitê de planejamento central. Emergência deluxe. Vimos agora vários motivos que entram em jogo em sistemas emergentes. Fenômenos do tipo os ricos ficam mais ricos, onde soluções de maior qualidade emitem sinais de recrutamento mais fortes. Bifurcação iterativa, que insere um quase infinito em lugares finitos. Controle espaço-temporal de regras de atração e repulsão. Otimização matemática do equilíbrio entre diferentes necessidades de conexão. E há muitos outros. Eis dois últimos exemplos de emergência que incorporam vários desses motivos. Um é surpreendente em suas implicações. O outro é tão encantador que não posso omiti-lo. O encantador primeiro. Considere uma unha do pé que é um retângulo platônico perfeito com x unidades de altura. Ignorando a curvatura da unha, diagrama A estrague a perfeição com uma tesoura. Cortando um triângulo da unha, diagrama B, se o universo das unhas não envolvesse complexidade emergente, a unha agora cresceria novamente como no diagrama C. Em vez disso, você obtém o diagrama C em vez disso. Como? O topo de uma unha engrossa por suportar o impacto do contato com o mundo exterior, como o interior da sua meia, uma pedra ou a maldita mesa de centro. E uma vez que engrossa, para de crescer. Após o corte, apenas o ponto A, no comprimento original, retém o espessamento. E conforme o recrescimento do ponto B o traz à mesma altura do ponto A, ele agora suporta o impacto do mundo exterior e engrossa. Seu crescimento adicional provavelmente também é limitado pela espessura do ponto A adjacente a ele. O mesmo processo ocorre quando o ponto C chega. Não há informação comparativa envolvida. O ponto C não precisa escolher entre emular o ponto B ou o ponto D. Em vez disso, a solução ideal emerge da natureza do recrescimento da unha. O que me inspirou a incluir este exemplo? Um homem chamado Bihendra Madiwala, então com 82 anos, vivendo em Mumbai, Índia, fez esse experimento com uma de suas unhas. Fotografou repetidamente o processo de recrescimento e então me enviou as fotos por e-mail do nada, o que me deixou imensamente feliz. Agora o exemplo final impressionante. Como uma tautologia, estudar a função dos neurônios no cérebro informa sobre a função dos neurônios no cérebro.
Mas às vezes informações mais detalhadas podem ser encontradas cultivando neurônios em placas de Petri. Estas são tipicamente culturas bidimensionais de monocamada, onde uma mistura de neurônios individuais é distribuída aleatoriamente, e então, começa a se conectar como um tapete. No entanto, algumas técnicas sofisticadas tornam possível cultivar culturas tridimensionais, onde a mistura de alguns milhares de neurônios é suspensa em uma solução. E esses neurônios, cada um flutuando por si mesmo, encontram e se conectam uns com os outros, formando aglomerados de organoides cerebrais. E após meses, esses organoides, mal visíveis sem um microscópio, se auto-organizam em estruturas cerebrais. Uma mistura de neurônios corticais humanos começa a fazer um andaime radiante, construindo um córtex primitivo com os começos de camadas separadas, até mesmo os começos de líquido cefalorraquidiano nono. E esses organoides eventualmente produzem ondas cerebrais sincronizadas, que amadurecem de maneira similar às de cérebros fetais e neonatais. Um monte aleatório de neurônios perfeitos desconhecidos flutuando em um becker, espontaneamente constroem a si mesmos nos começos de nossos cérebros. O Versalhes auto-organizado é brincadeira de criança em comparação. O que este tour nos mostrou? De moléculas a populações de organismos, sistemas biológicos geram complexidade e otimização que equivalem ao que cientistas da computação, matemáticos e planejadores urbanos alcançam. E onde roboticistas explicitamente tomam emprestadas estratégias de inteligência de enxame de insetos. Esses sistemas adaptativos emergem de partes constituintes simples, tendo interações locais simples, tudo sem autoridade centralizada. Comparações explícitas seguidas de tomada de decisão, uma planta baixa ou um criador da planta baixa. Esses sistemas têm características que existem apenas no nível emergente. Um único neurônio não pode ter traços relacionados a circuitos, e cujo comportamento pode ser previsto, sem ter que recorrer a conhecimento redutivo sobre as partes componentes. Não apenas isso explica a complexidade emergente em nossos cérebros, mas nossos sistemas nervosos usam alguns dos mesmos truques usados pelos likes de proteínas individuais, colônias de formigas e moldes de limo. Tudo sem mágica. Bom, isso é legal. Onde o livre-arbítrio se encaixa nisso? Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com o seu gostei. Comente com o que está achando.